Pessoal, bom dia. Passando aqui para mostrar a atividade de hoje, a do Aprender Sempre, volume 2, a gente vai estudar aqui os objetos e as suas formas espaciais. Então, na primeira atividade, você tem aqui para anotar o nome da figura espacial com o que ela se parece. Por exemplo, esse chapéu de festa aqui, ele se parece com um cone, né? E o tambor, com o que ele se parece? A caixa. E a bola de boliche? Então, nós temos aí a semelhança com alguns objetos espaciais. A 2. Anote o nome da figura espacial e o nome de um objeto com que qual cada figura se parece. Talvez vocês não recordem dos nomes das figuras espaciais. Então, eu vou passar aqui, tá? Aí depois vocês colocam o nome do objeto com que ela se parece. A primeira é um paralelepípedo. Depois tem um cilindro, a esfera, o cubo e o cone. Aí vocês coloquem depois o nome de com que objeto cada uma dessas figuras parece. Agora vamos para a próxima. Na aula 3, a gente vai trabalhar a escrita dos números, né? Então vocês têm uma tabela onde vão fazer a leitura dos números representados no quadro. Então tem ali na primeira coluna do 1 ao 10, depois na segunda do 10 ao 1000, ou do 10 ao 100, na terceira coluna do 100 ao 1000 e na quarta do 1000 ao 10.000. Peçam para os alunos fazer a leitura de cada um dos numerais, tá bom? E na 2, tem um exemplo aí do Tiago que fez cartelas numéricas com os números do quadro. Ele pegou algumas cartelas e compôs alguns números como você lê tais números. Então vou dar o exemplo aqui do primeiro. O A, ele colocou lá a cartela 4.000, a 500, a 40 e a 5. Como vai ficar esse número? 4.545. É a forma que eu leio e a forma que eu vou escrever também, tá bom? Então vocês vão fazer isso nessa atividade. Depois, ordenar os números na ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, tá? E na terceira atividade, está dizendo assim, que cartelas ele utilizará para escrever os números? Que cartela ele utilizará para escrever o número 1961? Então aqui ele vai usar a cartela 1000, aí vocês coloquem lá o número 1000, depois o número 900, coloca o 900, o 60 e depois o 1, tá bom? A mesma coisa vocês vão fazer para outra atividade. Na 107, que é um pouquinho difícil, talvez vocês não entendam, ele vai usar a 100 e a 7, porque no meio não tem nenhuma dezena, então vai ficar dessa forma, tá bom? Agora vamos para a próxima. Uma próxima. O EMAI agora, turma. EMAI tem atividade 3.3. Vocês vão olhar uma tabela de preço e responder algumas perguntas, né? O que você compraria ali se tivesse 10 reais? Então observe e veja o que dá para comprar com 10 reais. Né? Dá para comprar muitas coisas ou poucas coisas. Por exemplo, eu posso comprar só o lápis de cor, né? Eu acho que a única coisa que eu não posso comprar aí é um objeto. Então prestem atenção. E com 30, o que eu conseguiria comprar? André disse que com 20 comprou um caderno e estojo. Ele recebeu troco? Sim ou não? Vocês vão ter que fazer uma continha para ver se ele recebeu troco ou não. E quais moedas de troco ele pode ter recebido? Justifique. Então, quanto de troco de moeda de troco ele recebido? Por quê? Tá? E a Dea Luísa quer comprar 2 caixas de lápis de cor e um caderno que custam quase R$ 25. Se ela pagar com uma cédula de reais, ela receberá mais ou menos que R$ 20 de troco. Qual será o valor exato? Então vocês têm uma tabela para fazer a leitura e umas continhas aí para resolver esses problemas, tá? Agora vamos pro 3.5. A gente tem uma pesquisa aí sobre times preferidos feita em um bairro do Rio de Janeiro.
obtendo os seguintes resultados. O time do Botafogo, 97 torcedores. Flamengo, 247. Fluminense, 133. O Vasco da Gama, 108. Outros times, 102. E aí vocês têm umas perguntas para responder sobre essa tabela. Tá? Não tá difícil, só ler as perguntinhas, olhar para a tabela e responder. Essa é a aula de hoje, turma. Dúvidas, só chamar um professor. Um grande abraço e fiquem com Deus.